días, amados amigos, Bom dia aos hermanos amáveis amigos, presentes irmãos aqui y los que están presentes e aos también en otros que países. estão também em outros Las países. bendiciones de Cristo, el Que ángel as del bênçãos pacto, de Cristo, o anjo do sean pacto, sobre todos estejam ustedes sobre todos y sobre mí vocês también. e também En el sobre mim. nombre del Señor No Jesucristo. nome do Amén. Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoy, 31 Hoje, dia 31 de diciembre, de dezembro, como comúnmente le llamamos, como día de normalmente Año chamamos Viejo, dia de Ano Velho, pero ya mañana porém amanhã es Año Nuevo. já será Ano Novo. Estamos cerrando Estamos encerrando, fechando este ano, este dia, con victoria com vitória, y dándole gracias a Dios agradecendo a Deus por medio de Cristo, por meio de Cristo, por la victoria que nos ha dado pela vitória en este que año nos que deu está neste ano, cerrando que su está ciclo. se encerrando no seu ciclo. Nos ha dado la victoria Ele nos deu en todas a las vitória esferas, em en todas as los esferas, aspectos. em todos os aspectos, Y vemos cómo va en progreso también e vemos como também el vai proyecto de em la gran progresso carpa o projeto catedral. da grande tenda Para los catedral. que no habían visto cómo va, ya pueden ver Os que não cómo tinham va visto todo el trabajo como está, já podem ver y como dónde vai esse trabalho, ha sido colocado el esfuerzo onde tem sido colocado económico y de sus oraciones o seu en esforço relación al econômico, de la gran carpa as suas catedral. orações com relação ao projeto da Y grande tenda apreciamos catedral, mucho el respaldo e agradecemos muito, que todos ustedes le han dado apreciamos muito o a apoio este que todos proyecto, vocês têm ustedes dado que a este están projeto. presentes y Vocês los que que estão están presentes aqui en e os que otras estão naciones. em outras nações. Por lo tanto, es la victoria Portanto, de todos. é a vitória de Y por todos. consiguiente, la victoria de Cristo, E, porque consequentemente, Cristo obra por el a medio vitória de su iglesia, de de Cristo, los creyentes. porque Cristo atua por meio da sua igreja, dos crentes nele. Es un proyecto que ya fue trazado Este é um projeto que foi desenhado en la palabra profética, na palavra profética, así como fue trazado el assim como foi proyecto del desenhado tabernáculo que le o fue projeto ordenado a do Moisés tabernáculo construir que foi ordenado a Moisés para construir, Dios morar para en Deus el morar lugar santísimo no lugar santíssimo de este tabernáculo. desse tabernáculo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram Todos assentar-se, los que tenham a bondade. se pusieron brazo a brazo y hombro a hombro con Moisés Todas as y pessoas ese que se proyecto, puseram braço a braço, ombro que a ombro com aparentemente parecía un Moisés, proyecto e com esse de projeto, Moisés, pero era un que proyecto de aparentemente Dios parecia ser um que le fue projeto de dado a Moisés, Moisés mas para era um llevarlo a projeto de cabo Deus, que con foi dado a el Moisés pueblo, para el pueblo construí-lo tendría junto com o povo. participación en ese E o proyecto. povo tinha participação nesse Es projeto. una bendición grande cuando Dios nos da É la uma grande oportunidad de que bênção participemos quando Deus en todo nos proyecto dá a oportunidade de del Señor. participarmos em todo o projeto do Senhor. Al ver ese proyecto llevándose a cabo, cada uno que está respaldando Ao ver esse ese projeto se proyecto, ya fuera en el realizando, tiempo de Moisés cada pessoa o en el que tiempo está de apoiando Salomón, este projeto, puede decir, quer fosse no tempo de Moisés ou no vamos, tempo de Salomão, poderia dizer: va en progreso nuestro proyecto, vamos porque bem, lo hacemos nuestro, o nosso projeto está em progresso, adelantándose porque o fazemos todo el trabajo. nosso e vai avançando Recuerden que em Dios todo o obra por medio trabalho. de Cristo, y Cristo obra por medio de su Recordem que iglesia. Deus atuou por intermédio de Cristo, e Cristo atua por intermédio cuerpo de da Dios sua igreja. y el cuerpo de Cristo en el nuevo pacto. O corpo de Es el Jesus cuerpo místico de creyentes, era o corpo de Deus, llamado comúnmente e o corpo de Cristo no novo pacto é o corpo místico de crentes,
Jesucristo, normalmente chamado a Igreja do que Senhor por Jesus consiguiente Cristo, también es un templo que espiritual, consequentemente que também va é creciendo um de etapa templo en etapa, de edad en espiritual edad, que vai crescendo de etapa em etapa e de era em era, las piedras vivas, las personas que son com as añadidas por la pedras iglesia, vivas, de as etapa en pessoas que são etapa, de edad en edad, acrescentadas na igreja, añadidas por el de Espíritu etapa Santo, em etapa, de era em manifestadas a era, través del mensajero, acrescentadas pelo correspondiente Espírito a Santo se hacer la manifestando através conversación, do mensageiro llamadas en correspondente a esa cada era. etapa, todos Com los essa que mensagem, formarán parte de la são iglesia de chamados Jesucristo. nessa Lo que el etapa mensajero, todos aqueles que formarão parte da Igreja do muera, Senhor Jesus Cristo. su mensaje permanece para E mesmo que o su mensageiro grupo. morra, a sua mensagem Y cuando permanece mueren cada para o uno seu de ellos, grupo. van al paraíso y allá se encuentran E cada con um su deles, quando mensajero. morre, O su vai ao mensajero, paraíso. E lá se cuando parte, encontra se com seu encuentra con los mensageiro. que ya han partido, Ou o seu mensageiro, quando parte, se encontra a su etapa, com as a pessoas su que edad. já partiram, correspondentes à sua etapa, à sua era. Hemos visto a Dios en el tabernáculo que construyó Moisés, entrando a ese templo y Vimos Deus no tabernáculo que Moisés construiu, en el lugar entrando santísimo, naquele templo, en medio se de los dos colocando no lugar querubines de oro santíssimo, que estaban entre os dois sobre el querubins de ouro propiciatorio, que estavam lo sobre cual o era la propiciatório, etapa que del era arca del pacto. a tampa da arca do pacto. Lo vimos permanecer en el tabernáculo O de vimos día y de permanecer noche, de dia y e cuando de el noite pueblo tenía no que tabernáculo. marchar, se levantaba Quando o povo tinha de y caminhar, los guiaba ele se levantava, en su os trayectoria guiava na correspondiente sua trajetória a cada etapa. correspondente em cada etapa. Los cuidaba, los protegía del sol. Cuidava deles, La nube se convertía en una os protección. protegia do sol. A nuvem se Poderíamos convertia numa que proteção. hasta quizás tendrían aire acondicionado. Poderíamos até natural, dizer que, porque quem na sabe, sombra teriam a até temperatura baja mucho ar acondicionado, porque para a que no se sombra, fatigara el pueblo. porque na sombra a temperatura Y durante la abaixa noche muito, para que o tenían povo luz não se propia, cansasse. la presencia E de durante a Dios. noite tinham luz própria, Podían a caminar presença de día y Deus. noche. E podiam caminhar de dia e de noite. Alimento también. Lo cual es E tipo y tinham figura o alimento também, en el o campo que é espiritual tipo e figura. de lo que Dios haría No campo espiritual, con su iglesia do que Deus faria rumbo a la tierra com a prometida. sua igreja Todo el tiempo rumo durante à terra la prometida. trayectoria por el desierto representa las diferentes Durante toda a etapas trajetória de la pelo iglesia, deserto, esas 7 edades de la iglesia todo o tempo entrelazadas en esos 40 años representa de Israel as por el diferentes desierto. etapas ou era da igreja. Estas La 7 salida eras de da Egipto igreja y la salida representadas del mundo, nesses 40 anos de los Israel reinos de las tinieblas, la salida no deserto. y el cuerpo A místico saída de do Cristo Egito é a del saída do mundo, mundo y ahora a saída do reino das trevas. desde el día de Pentecostés E o está en corpo el reino de místico Dios. de Cristo saiu do Es mundo. un cuerpo místico de creyentes E desde o dia de Pentecostes está no reino de Deus. al É um reino corpo de Dios. místico de crentes pertencentes ao reino Y es de un Deus. templo espiritual también. E a Su sua igreja y cada é também persona como templo individuo espiritual. es también un templo, E cada pessoa, Espiritual como que tiene indivíduo, átrio, também é templo corpo físico, espiritual, lugar que santo, tem átrio, el que é o espíritu de corpo la persona, físico, y tem o lugar lugar santo, santísimo, que es el que é o alma espírito da de la pessoa, persona. e tem o lugar Por lo tanto, santíssimo, tenemos que ver a Dios que é a alma da pessoa. en Portanto, Espíritu temos de Santo ver en medio Deus em Espírito templo, Santo, el tabernáculo que construyó Moisés, no meio do seu el templo, templo
lá do tabernáculo que Moisés construiu, como templo do también templo que o rei Salomão porque la construiu iglesia del e do pacto povo hebreu como templo antiguo, também. o viejo pacto, viejo Porque testamento. Y tenemos que verlo también ele é a igreja do antigo en pacto, el templo do que velho construyó pacto ou do Salomón, velho testamento. seguirlo E nós viendo também temos que vê-lo en los jueces, no templo que o rei Salomão en construiu. los profetas, Seguir vendo-o nos en juízes, Jesucristo, nos profetas, ahí en toda depois su em plenitud, Jesus Cristo, porque Él aí es la em piedra toda a sua angular, plenitude. piedra del ángulo, Porque ele y es é a pedra angular, la piedra angular é a pedra de donde ângulo, Dios é a en pedra el angular Espíritu Santo onde entra Deus entra y em Espírito se Santo manifiesta en toda su plenitud. Cristo siendo la piedra angular, e se manifesta em donde toda a estaba sua la plenitude. plenitud, Cristo Deus. sendo a pedra angular, Padre, Hijo y a Espíritu plenitude Santo, de todo Deus, estaba Pai, allí Filho e Espírito Santo, en Jesucristo. Por eso Cristo decía, estava nele. el que me ha visto a mí, Tudo estava ali em Jesus ha visto el Cristo. Padre. Por isso Cristo El dizia: Padre y yo, quem me viu, uno, viu o Pai. eso somos. Eu e o Pai somos um. Era Dios en su Era tabernáculo, Deus en su templo em seu humano, tabernáculo, em seu llamado templo Jesús. humano chamado Jesus. Vea por Dios, Vejam Él que pondría Deus su disse nombre en el lugar que ele que Él colocaria o seu escogiera. nome no lugar que ele Y escolhesse. por eso, en el Por tabernáculo isso, que no construyó tabernáculo Moisés estaba el nombre de que Dios. Moisés construiu, En ali el que estava o nome de construyó Deus. Salomón también, E também estava no y en el templo que que Dios Salomão creó construiu. el cuerpo de Jesús también E estaba. no que Y Deus por eso criou, el nombre também estava no corpo de lo Jesus. dio el ángel Gabriel Recordem a que la o Virgen nome, María para que le pusieran el nombre o anjo Gabriel Jesús, deu à Virgem Maria Jesús traducido al español. para que ele Porque pusesse creyó esse nome, que Yeshua, venido ou en el Jesus nombre de mi traduzido para o Padre. espanhol. O próprio Jesus disse: eu vim no nome do meu Pai, assim que ele vinha com o nome do seu Pai. Y en Levítico, Éxodo capítulo 23, versos 20 E no a capítulo 23, 23 do hablando del ángel Êxodo, versos 20 de ao la parte 23, del ángel enviado falando por do Dios, anjo do pacto, do anjo enviado dice, por no Deus, seas disse: rebelde, não lhe porque seja no rebelde, perdonaré porque ele vuestra não perdoará a rebelión, vossa rebelião, porque mi nombre porque o meu nome está en él. está nele. Ese ángel del pacto es Cristo, Esse anjo do pacto é Cristo, cuerpo teofánico, cuerpo no seu corpo angelical. teofânico ou corpo Y luego angelical. cuando se hizo un E cuerpo de depois, carne, quando ahí fez para si um también corpo de carne, el nombre de ali Dios também foi colocado. colocado o nome de Deus. Tan sencillo como esto. Tão simples assim. El nombre del Padre, O nome do Pai, el nombre del Hijo, o nome do y Filho el nombre del Espíritu Santo. e o nome do Espírito Santo. El nombre de Vejam Dios, en Dios el Padre, o nome de el Deus nombre de Dios, em Deus o Pai. O nome de el Deus el Espíritu no Espírito Santo, que obra en el que nombre atua de Dios, no nome de del Padre, Deus, del Padre, no nome do Pai, y el nombre de Dios también e também o nome de Deus, en el cuerpo de Jesus, carne. no corpo de carne. Por eso Cristo decía Por isso Cristo que el Padre dizia enviaría el Espíritu que o Santo Pai en el nombre de enviaria o Jesús. Espírito Santo no Y nome por de eso cuando le Jesus. aparece a Saulo de Tarso, Por isso, quando apareceu para dice, Saulo de Tarso, ¿por lhe qué disse: Saulo, me Saulo, por persigues? que me Dura persegues? cosa de dar cosas contra Dura el aguijón. coisa é lutar contra os Capítulo aguilhões. 9 del libro de los Hechos, Livro dos capítulo Atos, 16, capítulo también, 9, y el capítulo também no capítulo 16 22. e no capítulo Capítulo 22. 26 también por ahí. Também No no livro dos capítulo Hechos. 26. Y Tudo no livro dos Atos. Saulo le dice, Señor, E Saulo lhe sabía disse: que era Senhor, ele sabia el que era o mismo que Senhor, le había aparecido o a mesmo Moisés. que tinha aparecido ¿Quién para eres? Moisés. Senhor, quem és? Jesús le dice, Jesus lhe disse: yo soy Jesús Eu sou Jesus, a quien tú a persigues. quem tu persegues. Era Jesucristo en el Espíritu Santo, Era Jesus Cristo em Espírito en esta Santo, luz nesta luz resplandeciente, resplandecente, más fuerte
mais forte que la luz del sol. que a luz do sol. Y Saulo entonces Então Saulo se rendeu se rendeu al Señor. ao Senhor. Y estuvo muy triste siempre E sempre esteve muito porque había triste, perseguido porque tinha a la perseguido iglesia a del igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Pero las palabras y la revelación divina que tuvo Mas de as lo que es la palavras iglesia del Señor Jesucristo e a revelação divina que teve do que é a Então, igreja do que Senhor diz Jesus Cristo foi grande. A tal grau en primera que na de primeira carta a Timoteo, Timóteo, no capítulo 3, verso 14 nos al versículos 16, 14 até o 16, escribiéndole a Timoteo, ele disse: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ti, o de ir pronto a verte. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Qual é a casa de Deus sob o novo pacto? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Y baluarte de la verdad es la que tiene. E a firmeza da verdade é quem tem a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há muitas verdades, há uma só, e é Cristo. E a igreja tem essa verdade. Por isso é coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Assim como você e eu somos manifestados em carne. Ao virmos para viver em corpos de carne nesta terra. Deus foi manifestado ao vir para viver num corpo de carne nesta terra, chamado Jesus. Esse é o corpo humano de Deus. E o corpo angelical de Deus é o anjo do pacto. Cristo no seu corpo angelical. O corpo teofânico de Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Deus foi manifestado em carne. E vejam que foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios. Quando se prega o Evangelho aos gentios, está sendo pregado Deus manifestado em carne. Deus que se manifestou em carne para realizar a obra da redenção. Ou seja, revelando o mistério da visita de Deus, da verdade de Deus no corpo de carne, visitando a raça humana ao vir ao povo hebreu. E daí essa boa notícia se estender para a raça humana. Que Deus veio à terra, veio em carne humana à raça humana, no corpo chamado Jesus. Foi a maior e mais importante visita, a mais significativa de Deus à terra.
pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E agora, Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele, de edad em edad, ha estado com sua igreja. Ele esteve com a sua igreja de era em era. E isto é até o fim do mundo. Ele ainda está com a sua igreja. Assim como se entra, e assim como se entra pelo átrio lá no templo, passando pelo lugar santo e depois ao lugar santíssimo, vejam que Deus se movendo dos hebreus aos gentios, Deus se movendo dos hebreus da lei, das dispensações anteriores para a dispensação da graça, passando ao lugar santo. Depois, neste tempo final, corresponde se mover do lugar santo para o lugar santíssimo, que é e que corresponde à era da pedra angular. Por isso é que para esta era da pedra angular, o título de propriedade, que é o livro que está na destra de Deus, selado com 7 selos, tem de vir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo toma, o abre no céu. Ele o toma no capítulo 5 do Apocalipse, o abre no céu. E no Apocalipse capítulo 10, vem com esse livro aberto na sua mão. Vem até a sua igreja. Vem a essa etapa que corresponde ao lugar santíssimo para aí morar, manifestar-se aí. E daí? Na sua maior manifestação no meio da sua igreja. Isso é o que está prometido para este tempo final. Isso foi o que o reverendo William Branham viu na visão da tenda. Esta manifestação de Deus em espírito no meio do povo. Ao que ele chamou essa etapa de a terceira etapa, onde o que foi visto manifestado parcialmente no reverendo William Branham será visto manifestado em toda a sua plenitude. Portanto, no meio do cristianismo, entre a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, aparecerá uma grande tenda catedral. E aí Deus cumprirá o que mostrou ao reverendo William Branham. Não pode ser em Ásia Menor. Não pode ser na Ásia Menor, porque essa era já passou. Não pode ser tampouco na Europa, porque essa era passou. E nem pode ser na América do Norte, porque a era da América do Norte também passou. Portanto, será em um território que estará vigente ante a presença de Deus, com a palavra de Deus para este tempo final, onde esse território e esse povo estará representado na era de pedra angular. Terá essa etapa ou essa era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, do cristianismo. Consequentemente, a presença do Senhor estará aí, nessa era, assim como esteve em cada era, e em cada era teve o seu mensageiro.
Ele falou por meio do mensageiro de cada era, e para o último dia estará falando consecutivamente à sua igreja, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. Ou seja, que ali será onde experimentará a mudança de cordeiro para leão, de cordeiro e sumo sacerdote para juiz. E serão bem-aventurados todos que estarão nessa etapa da igreja, nessa etapa de ouro da igreja, os quais estarão ouvindo e recebendo a revelação de Deus correspondente a este tempo final. E por intermédio dessas pessoas, Cristo em Espírito Santo também estará atuando e usando-as para cumprir tudo que Ele prometeu para este tempo final. Tão simples assim. E nós estaremos vendo a presença de Deus no templo espiritual de Cristo, na etapa ou era de pedra angular, e numa grande tenda catedral. Pois temos a promessa de que a presença da coluna de fogo, a presença de Deus, será vista no meio do povo. E assim estará cumprindo o que foi visto pelo reverendo William Branham. Portanto, haverá pessoas no último dia, no território que corresponde para o cumprimento dessas profecias, que de todo o coração estarão vendo, crendo no que está prometido para este tempo final, e estarão trabalhando em prol de tudo que foi prometido, para que Cristo o torne uma realidade. Cada indivíduo crente em Cristo é também um templo espiritual. De modo que, como templos espirituais, a presença de Cristo em Espírito Santo entra no nosso coração, na nossa alma. Nos guia, nos revela a sua palavra, nos abre o entendimento para compreendermos todo o programa divino correspondente a este tempo final. Para também obtermos o conhecimento da parte histórica da obra de Deus, dos dias passados e das eras passadas até o nosso tempo. É importante conhecermos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a sua visita à terra em carne humana, a sua obra desde o dia de Pentecostes e mesmo desde a cruz do Calvário, e do dia de Pentecostes até o nosso tempo. Sabermos onde Cristo em Espírito Santo está, em qual território, em que etapa da igreja. Tudo isso porque você não se pode colocar numa etapa que já passou e esperar as bênçãos correspondentes para este tempo final. Numa etapa que já passou, as bênçãos são aquelas que Deus tinha para aquela etapa. E já passou. Então tem que se mover a uma nova etapa. Aqui está vigente neste tempo final e nós temos de estar conscientes dessa realidade. Nós já estamos no tempo final. E depois do cumprimento da visão da tenda, e a tudo que se concentra nesse cumprimento, depois disso, pois o único que nós encontramos que há como uma promessa é a ressurreição,
a transformação e o rapto. Porque no cumprimento dessa promessa, a igreja receberá a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este é um programa, um projeto divino, onde Cristo estará atuando para tornar isso uma realidade, tanto na parte física como na parte espiritual. E cada um de nós somos bem-aventurados, porque nós vemos o que muitos desejaram ver nas eras passadas, ouvimos o que muitos desejaram ouvir em eras ou etapas passadas. Deus fará tudo simples para que todos possam entender. Estamos no tempo mais glorioso de toda a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E bem que a Escritura diz que o fim do negócio é melhor do que o princípio. Nos negócios do Senhor Jesus Cristo, nós já estamos no fim. E a mim me correspondeu a melhor parte. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, sigam adiante trabalhando no programa divino, sabendo que a redenção do nosso corpo está próxima. E a redenção do corpo será a nossa transformação. E a redenção do corpo para os que morreram será a ressurreição deles em corpos glorificados. Portanto, Cristo disse que quando nós vêssemos estes sinais que Ele mostrou, e a figueira, que é Israel, florescendo, lançando as suas folhas, que saibamos que a nossa redenção está perto. E quando vemos as demais árvores, as demais nações, deste modo, levantemos os nossos olhos para o céu, para as coisas de Deus, porque a nossa redenção está próxima. Estamos vendo uma quantidade de promessas que estão em processo para se cumprirem totalmente. Mas antes de uma promessa se cumprir, a nossa vista, com o olho de visão profética, em seguida se dá conta de que isso é o começo de uma grande promessa. E não lhe tiramos os olhos. Seguimos vendo a sua trajetória progressiva até que se cumpra plenamente, completamente, cada uma dessas promessas divinas. Ele tem promessas para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. A fé para o rapto é uma promessa para todos aqueles que serão transformados. A grande voz de trombeta, trombeta final, tudo isso é uma promessa para os que serão transformados e para aqueles que morreram, que serão ressuscitados em corpos glorificados. A própria grande tenda catedral é uma promessa para os que serão transformados. É uma promessa para aqueles que estarão assentados ali recebendo a palavra e recebendo todas as bênçãos que Deus derramará nessa etapa. Assim como vimos Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, lá no tabernáculo de Moisés, lá no templo que o rei Salomão construiu,
E vimos a glória de Deus em diferentes ocasiões. Assim nós veremos a glória de Deus na grande tenda catedral que o reverendo William Branham viu. E veremos também a glória de Deus manifestada em toda a sua plenitude em cada um dos crentes do último dia que serão transformados. Portanto, sigam adiante trabalhando no programa divino, em todos os projetos de Deus correspondentes a este tempo final. Nós também trabalhamos na Embaixada de Ativistas pela Paz e estamos vendo que é também um projeto divino. Aí há algo grande para Deus fazer, para Deus ser glorificado. Portanto, eu felicito a todos os que estão braço a braço com a Embaixada de Ativistas pela Paz, trabalhando como ativistas pela paz. E aqueles que não estão, mas que respaldam esse trabalho, também lhes felicito, porque Deus lhes permitiu ver estas coisas no programa divino. Por isso, são passados estes documentários para que vocês vejam o que está sucedendo no programa divino. No próximo ano, esperamos mais bênçãos e grandes bênçãos. É que há tantas bênçãos, tantas promessas para os crentes em Cristo para este tempo final, que talvez não caibam em um caminhão, mas cabem aqui. De modo que nós queremos tudo que Deus tem para nós neste tempo final. E se nos dá tudo que há, se nos der tudo neste próximo ano, pois isso é o que nós queremos. Se nos dá tudo, então teremos de ir daqui da terra para a ceia das bodas do Cordeiro. Mas enquanto estivermos aqui na terra, Ele estará nos dando mais e mais bênçãos, mais e mais promessas sendo materializadas, mais e mais conhecimento do seu programa, mais e mais palavra revelada. E o nosso entendimento sendo aberto para entendermos tudo o que está na sua palavra. Portanto, com reverência, com temor, recordem que o irmão Branham disse que a terceira etapa era tão sagrada que ele estava reverente a essa terceira etapa. Temos de entrar nessa terceira etapa com respeito, com reverência, com amor e dedicação a Deus, e preparados espiritualmente. Esta é uma etapa muito importante para nos prepararmos para essa terceira etapa e para tudo que virá da parte de Deus, que serão grandes bênçãos. E quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará como ela estava lá no tempo dos apóstolos São Pedro, São Paulo e demais apóstolos. Assim será. Assim ela estará.
E tudo isso se cumprirá plenamente no cumprimento da visão da tenda que Deus mostrou para o reverendo William Branham. Enquanto isso, continuaremos trabalhando, sabendo que algo grande há da parte de Deus e que nós somos bem-aventurados em termos parte nesse programa divino. Eu continuarei também sempre adiante trabalhando com todos vocês no programa de Deus. E quando todos estivermos prontos, a promessa é que nós iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se Paulo disse que aqueles que estivessem vivos seriam transformados quando os mortos tenham sido ressuscitados, é porque haverá um grupo de crentes vivos neste tempo final. E estes serão aqueles que subirão mais acima da sétima era da igreja, mais acima, e mais acima, o que está é a era da pedra angular, é a era que coroa, e com a que Cristo coroa a sua igreja. E é a que está representada no lugar santíssimo. Assim que sigam adiante, trabalhando no programa divino, com os nossos olhos bem abertos, com os nossos ouvidos bem abertos, para ouvirmos e vermos tudo o que está prometido e vermos como gradualmente irá se cumprindo tudo. Somos bem-aventurados. Bem-aventurados no que estamos ouvindo e no que estamos vendo no programa divino, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando um dia feliz e repleto das bênçãos de Cristo. E que Ele, no próximo ano, traga muitas bênçãos para cada um de vocês e também para mim. Assim como há uma grande Bíblia, assim como você encontra uma grande Bíblia, assim, tanto e tão importante, e que cabe numa Bíblia deste tamanho, assim tudo isso cabe numa Bíblia pequena também assim, e menor que essa que está aqui, também cabe. E tantas bênçãos que há na Bíblia, todas elas cabem aqui também. Cremos nelas. E para aquele que crê, tudo é possível. E para Deus, não existe nada impossível. Portanto, para quem crê e se agarra bem do que Deus prometeu, Deus é fiel à sua palavra, ao que Ele prometeu. E isso faz com que Deus cumpra essa promessa para com estas pessoas que creem no que Deus prometeu. E pela fé, essas pessoas conquistam essas promessas, as tornam suas e trabalham. E Deus as materializa para essas pessoas. E elas podem dizer: estas promessas são minhas. E todos juntos podemos dizer: estas promessas são nossas. Porque Deus nos deu estas promessas. Nós cremos nelas. E Ele está materializando-as.
Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês. Sempre a presença de Cristo esteja em sua alma, em seu espírito, em todo o seu ser. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, nesta era de ouro, de pedra angular, que nos correspondeu neste tempo final. Que toda a promessa divina se torne uma realidade no meio da sua igreja, neste tempo final. Que a tenda catedral se torne uma realidade em breve. Que brevemente seja completado o projeto da grande tenda catedral e que a presença de Deus esteja plenamente se manifestando no meio do seu povo, nesta grande tenda catedral que está sendo construída. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, que continue passando um feliz final de ano e que tenham um feliz e próspero ano 2014. Eu deixo com vocês o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e concluir nesta manhã esta atividade tão importante para mim. E para quem mais? Para Miguel, para Ruth, para José Benjamin Pérez e para cada um de vocês também. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.